Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá a todos, uma alegria estar com vocês novamente. Eu sou o Jorge Dyer, eu sou médico, endocrinologista, participo da Associação Médico Espírita, né? Goiânia, e também a AME Anápolis. Nós vamos hoje falar sobre relações familiares saudáveis em um mundo de expiação e provas, e antes de começarmos a nossa exposição, convido a todos para uma prece, rogando a Jesus esteja conosco, nos inspire, que os bons espíritos nos guiem, Senhor, nesse momento, envolvendo a todos que conosco estão, através da AME Maranhão, unidos com os nossos irmãos de ideal, irmãos que nos sustentam, nos estimulam, estão conosco desde o plano espiritual, trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus para iluminar as nossas vidas. Se presente, Mestre amado, que a tua paz guie a humanidade e teu amor seja a nossa referência, seja o sentido de nossa vida. Que assim seja. Então, como eu falava, a gente vai falar sobre essas relações familiares e repercussões sobre a saúde, porque num plano de expiação e provas, como é o planeta Terra, o momento em que vivemos hoje, onde a maioria dos habitantes pertencem à terceira ordem, ninguém aqui é santo, as relações familiares, elas são muito mais disfuncionais do que relações familiares harmônicas. E quem fez uma leitura muito interessante do momento em que vivemos, momento agudo que vivemos hoje, foi Bauman, um sociólogo de origem polonesa que viveu na Bélgica, e ele traz o conceito de modernidade líquida, de liquidez, e ele nos coloca para que imaginemos o que é uma vida líquida, uma sociedade líquida, uma modernidade líquida. Imagine-se no meio do oceano, onde você não tem nada para se segurar. Tudo se desfaz. E isso é o conceito dele, em que uma sociedade que perde continuamente as referências, porque não dá tempo de consolidar. Não se consolida nada. Então é uma mudança contínua. E isso faz com que tudo que nós trouxemos até o século XIX, no século XIX começa essa modernidade, né? O homem do século XIX já é um homem que nasce com direitos, que nasce com toda uma herança intelectual, e aí você pega como referência nossa hoje o europeu do século XIX, e de repente tudo começa a se transformar. O mundo tem um contínuo de transformação e reformulação desde aquela época. E o Bauman vai dizer que numa sociedade líquida moderna, as realizações individuais não podem solidificar-se em posses permanentes, porque num piscar de olhos tudo se desfaz, né? E nessa sociedade em que tudo se desfaz, nós enfrentamos uma situação grave em todo o mundo, né? E uma pesquisa da Fiocruz, lançada recentemente, analisa o impacto da Covid sobre famílias brasileiras. E eles mostraram que a maioria dos participantes tiveram um impacto muito grande sobre a renda, né? Porque houve perda de emprego,
principalmente nas pessoas que ganham menos, isso é complicado, né? E fizeram com que essas pessoas fossem para a linha de miséria. O impacto econômico da Covid vai ser 2 vezes maior para as pessoas que têm baixa escolaridade e baixa renda. Isso é algo também preocupante. E essa pesquisa, uma outra pesquisa, mostrou que 30% dos participantes tiveram uma piora no estado de saúde. Aqueles que já eram depressivos, já tinham depressão, 46%, ou seja, quase metade deles pioraram seu quadro, ou seja, a gente vive num clima de medo, de incerteza. Junte-se a isso, some-se a isso, perda de emprego, diminuição de renda, toda a incerteza, né? E 40% dos participantes se sentiram deprimidos, independente de terem depressão ou não, e mais da metade dos participantes, 53%, sentiram-se ansiosos muitas vezes ou sempre durante a pandemia. A gente fala que existe um clima meio estranho de contaminação psíquica, em que as pessoas do nada ficam ansiosas, altera o sono, porque são as notícias, a incerteza, são pessoas próximas adoecendo, muitos morrendo. Isso é algo que mexe com as pessoas. Os sintomas de ansiedade e depressão se mostraram muito mais prevalentes entre as mulheres, especialmente entre aquelas com idade entre 18 e 39 anos. Vejam bem, isso, a gente está falando do indivíduo, mas traga isso para o indivíduo que tem família. Então, olhem como toda essa situação de pandemia está tornando nossas famílias mais disfuncionais. Se a gente já tinha as questões morais, agora a gente tem mais um enfrentamento a ser feito, né? E quando a gente olha no que diz respeito a recursos familiares, a gente pode dividir em 3 categorias principais. Modelos organizacionais, que se referem aos padrões relacionais da capacidade de seus membros apoiarem-se uns aos outros. O sistema de crenças, que é a capacidade da família de manter a esperança, viver a crise numa situação manejável e ver-se como competente para superar o desafio. E o processo comunicacional ou de resolução de problemas, em que as pessoas se reúnem na família e conseguem tratar de assuntos duros, fazem com que eles fluam mais tranquilos, conseguem gerar empatia e responsabilidade. A Covid está impactando tudo isso. O mundo moderno já estava impactando tudo isso, né? Então vejam a situação que se agrava. Por isso que nós espíritas falamos que estamos num momento de transição, e momentos de transição são momentos muito agudos, e Allan Kardec já nos lembra que a transição começa no século XIX, e a tendência é nós sermos colocados cada vez mais em situações desafiadoras, né? Somado-se a tudo isso, vamos voltar para um período ou para um momento em que a Covid existe, mas deixa de ser o foco, porque mesmo com toda essa situação que nos trazem pensamentos reflexivos sobre a pandemia, existem pessoas que estão trabalhando a mente num contexto um tanto estranho. Alguns experimentos com animais, e olhem, a genética, o aprimoramento genético, ele surge muito apropriadamente no campo da veterinária por uma questão óbvia, né? A grande indústria da alimentação. E o que esse experimento veio do campo da veterinária para o campo da ética, da bioética, que vivenciamos, e é muito grave. O experimento veterinário, eles compartilharam o DNA, carga cromossômica, de 2 ou mais óvulos, chegando até 4, criando um novo óvulo com material genético de 4 mães, que foi fecundado por um espermatozoide que também teve
os seus cromossomas mexidos, o material genético. Então, esse outro espermatozoide, ele carregava o material genético de 4 pais. Fecundaram. No início foi muito difícil, depois eles começaram a ter sucesso. Quando eles começaram a ter sucesso, houve, então, o interesse de alguns pesquisadores de trazer para o campo do nosso dia a dia. Se a gente faz isso com o animal, por que a gente não oferece isso para os seres humanos? E aí você já imaginou alguém que geneticamente tenha 4 mães e 4 pais? Geneticamente falando. Isso abre uma discussão gigantesca. Todo um conceito de família que existe, o conceito tradicional, da família tradicional, que guarda os valores e transmite esses valores através da sua descendência, esse conceito ele já é um conceito que é questionável por conta de uniões homoafetivas e já gera um tanto de polêmica. Imagine agora uma família em que os descendentes eles vêm de laboratório e não são necessariamente daqueles apenas dos membros daquela família. Então, a gente está vivendo essa situação que é um tanto desesperadora, né? Por isso que a gente pergunta onde é que vão os limites, né? A coisa está acabando. E André Luiz ele vai nos lembrar em No Mundo Maior, e é o lindo discurso de Eusébio, né? Foi assim que atingimos a época moderna em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evoluído e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. É o momento em que nós estamos. André Luiz faz essa leitura e a gente fala, poxa vida, ele está lendo o mundo de hoje, ele já leu o mundo que ele vivia, que já vinha trazendo todas esses desajustes. O que houve foi uma sofisticação, né? Hoje a gente tem a sofisticação de fazer maldade e de fazer besteira que melhorou. E ele vai lembrar ainda, Eusébio vai nos lembrar, que não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Olha que coisa mais maluca, né? E como esse conforto tende a aumentar naturalmente, e isso é uma verdade, né? O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. A gente vai continuar na nossa ignorância sobre nós mesmos. A gente domina o macrocosmos, o microcosmos, e não conhecemos a nós mesmos. Esse conceito de que nós vamos dominar a paisagem exterior sem conhecer a nós mesmos é um conceito interessante que veio à tona pela primeira vez na obra de Alexis Carrel, que é uma obra fabulosa, O Homem e Esse Desconhecido. E Eusébio vai dizer o seguinte, que uma vez que o corpo for atendido, né, uma vez que o homem é atendido nessa busca contínua, aí a gente é inquieto, né? A gente traz um buraco a ser preenchido. A psicanálise tem existem várias teorias psicanalíticas, freudiana, na psicologia profunda de Jung e tudo, mas na reencarnação nós sabemos, na doutrina espírita nós sabemos, e para entender isso nessa questão, como uma questão reencarnatória, a gente tem que saber que vivemos ainda num planeta de expiação e provas. O buraco existe porque nós erramos muito. E hoje nós, capengando, né, reconhecemos os erros, tentamos acertar, e aí trazemos esse buraco. Quando a gente reencarna, a gente esquece um pouquinho, e a gente tem a limitação, do que é a plenitude da vida do espírito, e o cérebro ele interpreta como algo estranho, né? E aí a gente passa a sentir uma aflição da alma, algo está faltando. Como nossa maturidade espiritual ainda é pequena, a gente tenta completar o que está faltando
com posses, com busca de prazer. Eu mereço viver. Eu tenho que aproveitar a vida. Aproveitar um pouquinho de dinheiro para ter conforto. A gente tenta se enganar, né? Porque são necessidades da alma. E André Luiz, ele vai dizer, através de Eusébio, que essas necessidades, elas aumentam mais ainda pela aproximação psíquica de milhões de desencarnados que se agarram à crosta, ao planeta Terra, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração pelos desígnios do Eterno. Ou seja, a gente chega num ponto em que já não basta a gente mesmo, a gente está compartilhando a aflição dos outros. E a ciência que progride vertiginosamente no planeta, e na medida em que se suprimem os sofrimentos do corpo, vão aumentando as aflições da alma, né? Isso é o que André Luiz nos fala através de Eusébio. E aí nós vemos que na família, a família sofre o que a sociedade sofre. A gente tem pontos relevantes dessa falta de limites, o limite que acabou. A nossa sociedade, ela vive o paradoxo da integração pela comunicação, e o valor dessa integração é cada vez mais questionável, não por essa integração que nós estamos fazendo agora, não pela integração que eu consigo estar alcançando pessoas do Brasil, do mundo todo, nesse momento. Consigo falar com o Raimundo, que está lá em São Luís, e eu consigo saber instantaneamente o que está acontecendo no mundo. Mas como essa comunicação tem sido feita e tem sido utilizada, e esse é o valor que se questiona, para atender interesses inferiores, para espalhar o medo, para gerar notícias. Esse negócio de fake news e tal, isso é artimanha política que não nos cabe trazer à tona aqui, mas como as pessoas adoram gerar calúnia, inventar história, isso não é de agora, isso é do ser humano, e a integração instantânea propicia muito mais isso. Contar uma pequena experiência. Eu já fui sepultado algumas vezes com notícia que saiu, o Dr. Jorge desencarnou, o Dr. Jorge morreu, não sei o que e tal. Teve uma época que morria um Jorge e eles me enterravam. E aí cria todo aquele ambiente e tal. Eu acho que muitos de vocês passaram por essa situação. Agora imaginem pessoas públicas, né? Nossos filhos hoje, no papel dos filhos na família, isso tem assustado, porque a gente olha famílias modernas e nós vemos que os filhos são os donos da família. Eu tenho um caso muito interessante de um colega que comprou um belo carro e colocou lá um adesivo. E o carro dele é um carro importado, um carro muito caro. Colocou: esse carro pertence a Joaquim com CH. Eu falei: opa, o carro não é seu, não? É desse tal de Joca? Ele falou: rapaz, respeita, Joaquim é meu filho. Eu falei: mas seu filho tem 6 meses, mas eu já comprei o carro para ele ter coisa boa desde o início. Ou seja, a gente coloca, né? As crianças se tornaram os reis da casa. Certa ocasião, meu filho ainda muito pequeno, ele tinha 4 anos de idade, ele foi comemorar o aniversário no colégio e colocaram ele no centro, ali na hora da comemoração, e um manto de rei. Eu olhei e falei: esse colégio não vai dar certo, porque eu conheço a peça, e colocar manto de rei em quem nasce na condição que nascemos para corrigirmos a nossa vaidade, isso aí vai gerar problema. Ainda bem que ele não ficou no colégio. Isso aí foi um motivo para a gente já tirar o menino do colégio. A expressão da sexualidade, a gente está num nível complexo hoje, né? E muito confuso, porque quando você pergunta quais são os tipos de gênero que existem, ou os tipos... eu nem sei mais como se fala, né? Ontem, eu conversando com um colega psiquiatra, ele falou: olha, já são identificados mais de 50 tipos de gêneros, mas bem definidos, não é só identificado, não, bem definidos. Eu falei: mas, meu Deus do céu, como? Então, tem pessoa que não se identifica nem como masculino, nem como feminino. Tem pessoas que não se identificam, que são o que se chamam de pansexuais. Tanta coisa. E
a gente olha, e não estou falando com crítica ou com deboche, porque quem está vivendo uma situação dessa vive um conflito interior muito grande, muito grande. Eu atendo pacientes transexuais. Eu tenho, na minha experiência de vida, vários pacientes nessa condição, pessoas nessa condição. Por fora parece tudo muito bonito, tudo moderno, é legal e tal, mas outros criticam pra caramba na vida deles, porque o problema não é nem o que vem de fora, mas o que eles sentem por dentro. O que eu sou? Quem eu sou? Então a gente está vivendo agudamente esses problemas. Existe um incentivo, e a gente viveu agora na Inglaterra um julgamento em que uma clínica famosa, Tavistock, que eu sempre tive em alto conceito, na Tavistock a gente tem a medicina psicossomática séria, é o método Balint, mas hoje a Tavistock ela se mostrou um núcleo de interesses escusos, porque a Tavistock ela forjou algumas pesquisas para forçar que crianças pudessem optar pelo gênero que quisessem escolher. Então, ao invés de dar suporte às famílias, aquela criança que possivelmente pode manifestar um conflito de orientação de gênero, eles estimulavam logo a mudança e isso gerou um problema sério. Isso foi para tribunais e hoje na Inglaterra eles vivem essa situação. Então nós estamos nesse momento, ou seja, em que a sexualidade ela passou a ser bandeira de militância independente de quem está vivendo, independente de quem está às vezes sofrendo, né? Tudo bem, tem justificativa, a militância é necessária, outros dizem que a militância não é, mas vamos pensar na pessoa que está vivendo aquele conflito. Existe esse conflito e é um conflito sério. Pornografia está tomando conta, está uma coisa esquisita, né? Hoje, acordo cedo, hoje tinha, de várias mensagens que eu tinha no celular, pelo menos 3 ou 4 eram filminhos pornográficos de amigos, de quem eu nem conheço e tal, como se fosse uma coisa inocente, né? O narcisismo que chegou num ponto que é o tal do selfie, né? Vou pegar meu celular aqui, toda hora, e fazendo biquinho, e fazendo pose, e tal. Isso é bonitinho, isso é legal, isso está na moda, mas as pessoas começam a viver em função disso. E aí a gente vai trazendo o outro como sendo um mero objeto, né? Eu passo a desconsiderar o outro que está na minha frente, o meu irmão, o meu próximo, que tem problemas, que tem dores, que tem toda uma dinâmica parecida com a minha, é só um objeto. E passo a ser objeto do prazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não entrarmos nessa loucura da humanidade. Entendermos sempre o nosso próximo como alguém que traz necessidades como a nossa e reconhecermos que nós temos necessidades morais grandes, nós somos espíritos ainda num planeta de expiação e provas. A riqueza do mundo, ela aumentou assim de uma forma considerável. A gente chega no século XIX com uma renda per capita que nenhum homem no caso ser humano, teve em momento algum da humanidade. Imaginemos agora. Nunca teve-se tanta riqueza. Por isso que aquela história, o americano, que é o símbolo do capitalista, né, ele dizia que não compra hambúrguer por mais de $1, duvido se acha um hambúrguer de $1 nos Estados Unidos hoje. Porque todo mundo tem mais dinheiro. Então a riqueza, ela se espalhou. E isso não resolveu um problema que é a depressão, que aumenta cada vez mais. As pessoas estão nessa insatisfação do vazio, que eu falei ainda há pouco, cria-se uma dependência por objetos estimulantes. Nunca se vendeu tanto objeto sexual como agora, objeto para dar prazer sexual como agora. E vende cada vez mais e mais, porque isso não satisfaz. Nunca se vendeu tanta droga psicoestimulante ou psicodepressora como agora. Nunca se vendeu tanta droga e nunca se produziu tanta droga como agora. Vejam, o ópio era moda no século XIX. Vejam como é que é o vazio, né? As den houses, em que as pessoas iam para fumar o ópio. Até que começou a ocorrer a criminalização das drogas, porque as pessoas foram sendo improdutivas na sociedade. Então,
para a gente ver que o problema não começa hoje, não começa ontem, mas já vem. A geração dos nossos pais enfrentou isso. Talvez hoje esteja uma geração que tenha netos, né? E isso aí já vem se perpetuando. A esperança é que a geração dos nossos netos possa corrigir isso tudo, né? Então, a gente tem essa ilusão da integração e fortificou a tirania da moda. No início do século XX, Stefan Zweig ele dizia: se uma mulher faz um corte de cabelo em Paris, 2 dias depois, as mulheres de Nova York adotam o mesmo corte. Ele falava da tirania da integração, da ilusão da integração pela tirania da moda, numa época em que demorava 2 dias para a notícia sair, e agora que sai instantaneamente. Se o Neymar vai, e falando agora da questão do Neymar como ídolo de futebol para meninos, se o Neymar vai no cabeleireiro, quer dizer, na verdade o cabeleireiro vem até o Neymar, ele filma, posta no Instagram, em alguma rede social, um novo corte de cabelo, instantaneamente as crianças estão fazendo fila nos cabeleireiros para terem o novo corte do Neymar. Então isso é uma ilusão muito grande. E tudo isso vem acompanhado de algo que é triste, que é o abuso da infância. E não estamos falando de abuso sexual. Então vários tipos de abuso, a perda da inocência. Eu falei até agora, a gente fala pensando em adulto, que tragamos agora para a criança toda essa loucura, e a criança está vivendo essa loucura. E as crianças têm vivido experiências adversas múltiplas, que são os abusos, a violência contra a infância. 1 bilhão de crianças sofreram abuso, algum tipo de abuso, em bilhão. População da Índia. Tal violência leva a uma perda econômica violenta. Eles estimam em 2% do PIB de países asiáticos. Um país asiático que tem um PIB 10 vezes maior do que o Brasil, imagine o impacto disso sobre a economia. Por isso que esses estudos existem, viu? Não é porque estão preocupados com a criança em si, mas há uma preocupação global com a questão da economia. Então, isso gera um estresse crônico na infância. Para vocês verem como estão as nossas famílias atualmente. Gera um estresse crônico na infância. E aí leva a alterações comprovadas no desenvolvimento do sistema endócrino, nervoso e imunológico. Diabetes que surge. Eu tive um paciente, coincidentemente, de família maranhense, família muito pobre, a mãe era prostituta, não abriu mão da filha, e ela colocava a filha embaixo da cama enquanto ela tinha quando ela mantinha relação com os vários homens. E essa menina foi abusada várias vezes. Imaginem o problema de saúde que ela tinha. Alterações consequentes de funções cognitivas, sociais e emocionais, e tem um aumento carga alostática, a carga de estresse. Então essas crianças, elas já, desde muito novas, elas começam a trazer uma carga de estresse muito grande, e isso aí vai explodir em doença na idade adulta. E vai explodir em comportamento de risco, uso de drogas, pulsão, o que o psicanalista chama de pulsão de morte, experiências de esportes radicais em que ela está continuamente sob risco. Não é um esporte que a gente fala, um esporte simples. A gente pode até pensar, um rapel é um esporte radical, com bastante segurança, tranquilo, mas aí você imagine o cara que ousa, eu vou descer aquele morro ali, sem muita segurança. Isso acontece muito. Então, esse é um estudo que mostra que 17 mil adultos americanos que foram abusados demonstrou maior desenvolvimento de comportamentos de risco e doenças infecciosas e doenças não comunicáveis, como asma, diabetes, câncer, nessa população, quando comparado com a população normal, ou seja, só o fato de terem sofrido a violência, o abuso na infância, eles desenvolveram maior risco, né? E aqui eu não vou detalhar, é uma tabela de estudos sobre os tipos de abuso que existem, né? Abuso abuso físico, o uso de drogas pelos pais,
um abuso sexual da criança, tem 33 estudos. Então, a gente tem pais com transtorno mental, então tem os vários tipos de estudos, e aqui as consequências, e a gente acha que tudo isso só existe no mundo real. Eu falo, então eu vou ler uma obra de André Luiz para eu relaxar. Gente, André Luiz, ele nos trouxe um panorama da humanidade na série A Vida no Mundo Espiritual, e André Luiz nos traz, então, várias famílias disfuncionais. A gente achava todo mundo nos romances espíritas tem um final feliz. André Luiz não é autor de romance. André Luiz, ele descreve um diário. E um diário de vida real significa muito mais do que um romance em que você elabora o final. O diário de vida real, ele está acompanhando o cotidiano, e pode ter um final bom ou um final ruim. E ele mostra famílias disfuncionais em toda a sua obra, até mesmo em Nosso Lar, nós vemos pontos de disfuncionalidade. É a irmã do Tobias a sobrinha do Lísias, que reencarna mais cedo. É o Tobias que foi casado em 2 núpcias e teve um problema inicial até a segunda esposa compreender que a união com a primeira esposa era união espiritual. Então, André Luiz nos traz isso, nos traz o panorama do humano. E Entre a Terra e o Céu e Sexo e Destino, nós temos exemplos de famílias disfuncionais bem marcantes. Eu vou passar rapidamente sobre Entre a Terra e o Céu. Nós lemos lá Clarencio dizendo que somos devedores uns dos outros. Ainda não há paraíso perfeito para os que desencarnam, nem purgatório integral para os que reencarnam, para a gente ter noção do que é o mundo, né? E nós encontramos nessa obra, ela começa no plano espiritual, André Luiz está junto com Hilário, o orientador é o Clarencio, e o Clarencio está falando a respeito da prece, e aí chega uma irmã aflita para pedir atenção de Clarencio para uma prece refratada, emitida por Evelina, que é a menina que faz essa prece. E a questão é saber o que é prece refratada, né? A Evelina, ela pede para a mãe desencarnada que interceda em favor da madrasta que está extremamente deprimida. Ora, era a mãe desencarnada a causadora do agravamento do quadro depressivo da madrasta. E por que ela é refratada? Porque ela é eivada de vibrações boas, vibrações nobres, e os espíritos não desperdiçam isso. Eles recebem aquela prece e vão dar providência. Então, na dinâmica familiar que nós vemos Entre a Terra e o Céu, é um lar com segundas núpcias, houve uma morte acidental por afogamento, em que a madrasta poderia ter intervindo e não fez nada, depressão por obsessão e sentimento de culpa, e um resgate expiatório. Essa é a dinâmica familiar do livro. A gente não precisa ficar dando spoiler, a gente orienta para que todos leiam o livro, estudem o livro, vale a pena. Já em Sexo e Destino, é uma história passa provavelmente na década de 50 ou antes, no Rio de Janeiro. Uma senhora padecendo de câncer terminal é acompanhada pelo espírito. E ele está revoltado porque a filha dele, a Beatriz, ela está morrendo e tem que aguentar um esposo que atrai com a jovem funcionária. E o vexame familiar é complicado porque tem um jogo duplo em que a amante dele, Marina, envolve também com o filho do próprio patrão, que é o Gilberto. Marina é amante dele, então ela é amante do pai e do filho. E o filho é noivo da irmã da Marina, que é a Marita. E aí começa um monte de coisa. E nesse livro nós temos algo que parece absurdo. É um absurdo ter isso em uma obra espírita, poderiam dizer Tem um abuso sexual incestuoso do pai de Marita sobre ela, e ela acaba, no desespero, ela se lança na frente de um carro, porque ela é abusada sexualmente pelo próprio pai. Então, nós temos uma dinâmica familiar extremamente complicada. Parece com histórias que nós lemos no cotidiano de hoje em dia? Sim, porque André Luiz nos apresenta esse diário.
ele nos dá no livro uma solução muito interessante. Nós temos uma dinâmica familiar bastante complicada no livro, vocês estão vendo aí no slide, mas há uma resolução que se encaminha para um final feliz de modo algum, mas se encaminha para uma tendência de reequilíbrio. Então, quando a gente pensa em família, a gente tem que ter essa noção. As famílias de hoje não são as famílias ideais, mas a família não deixa de ser um laço de saúde e progresso. Porque Allan Kardec pergunta na questão 775 de O Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência, um aumento do egoísmo. A gente já está egoísta, né? A gente vê na pandemia, as pessoas olham, a pandemia está fazendo a humanidade ser mais humana, está cada vez mais egoísta, né? A gente tem que tomar cuidado com esses conceitos. A pandemia é um presente para que nós sejamos menos egoístas, pode até ser, mas a gente está ficando mais egoísta. Basta observar o dia a dia, e por isso a gente tem que analisar o que nós estamos fazendo, né? O medo nos torna extremamente predadores. Quem vive no medo começa a pensar só em si e começa a pensar na própria sobrevivência, e aí pode se tornar um predador. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos que duráveis somente são as afeições espirituais. Então, os verdadeiros laços de família são laços que criamos na espiritualidade. Dona Ivone Pereira é outra que traz nas suas trilogias histórias fantásticas de como existem dinâmicas familiares e dinâmicas relacionais que são complexas. E aí, no mundo espiritual, ela mostra no mundo espiritual, todo mundo se reúne, cria os laços, cria os compromissos, chega na reencarnação, putz, grilo. O que acontece? O impacto do corpo físico, né? O nosso querido Amaral sabe bem, Amaral, presidente da AME, atual presidente da AME Maranhão, ele sabe bem o que é a pessoa, às vezes tem um compromisso lindo no mundo espiritual e na hora que vai reencarnar, reencarna torcedor do Vasco, com uma brincadeira com os nossos irmãos vascaínos. Na questão 774, nós lemos: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com esse? Eu tinha um colega de profissão médica, na época que eu era residente em clínica médica, ele olhava para animais iniciando o ritual de acasalamento, ele diz: olha como a natureza é bela, por que o homem não é assim? Eu falei: pelo amor de Deus, rapaz, isso é visão que se pensa. Se a gente fosse iguais aos animais, a gente não criaria laços sociais. Os laços sociais, eles existem porque o homem tem um impulso, um instinto natural de progresso. Está ali na questão 774 de O Livro dos Espíritos. Na questão 205, quando a gente pensa na reencarnação, Allan Kardec pergunta a algumas pessoas: a doutrina da reencarnação se afigura como destruidora dos laços de família e com fazê-los anteriores à existência atual. É aquela visão egoística que nós temos. Poxa vida, quer dizer que em outra vida eu já fui casado com outra mulher? Nunca! Eu amo minha mulher, eu devo estar com ela a vida inteira. E os espíritos nos dizem que a reencarnação amplia os nossos laços de família. Quando a gente lê Nosso Lar, a gente vê a relação de Tobias, a gente vê que existem uniões afetivas do espírito que podem não se repetir em uma reencarnação vindoura, mas elas existem na vida verdadeira. Ela amplia os nossos laços. E isso é muito bonito, né? E Allan Kardec, ele ouve dos espíritos que, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina da reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se o espírito a quem tenhais estado presos pelo laço de consanguinidade. E os espíritos nos dizem que, e aí a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia, semelhança de inclinações, e aí é natural que esses grupos familiares se reencarnem juntos. Às vezes muda a posição na dinâmica, mas os grupos familiares se reencarnam juntos.
Então, numa dinâmica familiar saudável, nós temos o seguinte grupo de relação. Nós temos a função materna e a função filial. Esses vetores, eles têm que estar muito bem integrados. Então, nesse slide que vocês estão vendo, existe a seta de duas vias. Não que o filho vai exercer a função filial passe para a função paterna, não. Existe um relacionamento, uma troca. A função paterna e a função materna, elas devem existir com um direcionamento muito maior para os filhos. Então, eles dão mais do que recebem. Mas é por isso que os filhos formam o caráter. Então, a dinâmica familiar ela tem que existir o filho, por exemplo, quando a gente fala em família, a gente pensa nos descendentes, né? Então, um filho que é criado num lar onde uma função da função paterna ou materna, ela é omissa, ele tem problema sério. E vocês veem como é que é curioso, né? Minha esposa é psicanalista. Ela estava dizendo que atendia um casal, em certa ocasião atendeu um casal homossexual, duas mulheres que se uniam afetivamente e legitimamente, e criavam um sobrinho de uma delas. E eu perguntei como é que era a dinâmica familiar. Ela falou, interessantíssimo, porque as duas eram muito femininas no dia a dia, acabou esse estereótipo, né? Mas uma delas assumiu a função paterna de uma forma plena. Era quem chegava, corrigia, castrava, tal, a outra assumia a função materna. E isso, a minha esposa, ela atendeu a criança. Eu falei, e como é que estava a cabeça da criança? Ela falou, não, o papel dos pais estava muito bem definido. Muito bem definido. O problema da criança é que ela era adotiva, porque tinha sido abandonada pelos pais biológicos. Esse era o problema. Encontrou uma família, apesar de ser uma família uma família homossexual, e muitas pessoas têm restrição a isso, eu já deixo claro que eu não tenho restrição nenhuma, quando as uniões são abençoadas pelo amor, os amigos espirituais, os anjos de Deus, eles nos auxiliam, né? Eles reforçam. E, nesse caso, as duas mulheres, uma assumia muito bem o papel de uma função paterna e a outra função materna, e sem qualquer estereótipo. Então, nós vamos ler em O Consolador que as mães têm um papel importante na dinâmica familiar saudável. Então, Emmanuel nos diz que a mãe, ela é o veículo do amor de Deus, do Pai de infinita bondade. Porque as mães recebem no instinto materno. O instinto materno é algo que se questiona hoje em dia, porque se acha que é algo construído, culturalmente construído. Tudo bem. A gente sabe que espiritualmente é um presente de Deus, essa construção. Então, as mães, porque existem mães perversas, né? Nós vivemos hoje, os jornais estão cheios de relatos de mães perversas. Aí nós vemos que a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. E desde a infância deve preparar os seus filhos para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Abismo da liberdade é algo fabuloso. Nós vamos encontrar o que é o abismo da liberdade num livro de Chesterton chamado Ortodoxia. É fabuloso. Controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. E quando Emmanuel é perguntado qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra, ele não titubeia em dizer que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E a família, o Instituto da Família, ele é organizado, segundo Emmanuel, tem suas origens sagradas na esfera espiritual.
E aí, aquilo que nós conhecemos quando nós estudamos, não é só ler, né? Estudamos mesmo as trilogias de Ivone Pereira, a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, a própria vida de Emmanuel, contada nos seus livros, há 2000 anos, 50 anos depois, né? Ave Cristo, Renúncia, nós vemos tudo isso, né? E ele vai dizer que no lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo sagrado no Instituto da Família. E para o homem da terra, diz Emmanuel, a saúde pode significar... É o conceito de saúde de Emmanuel, né? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. É o apelo que nós fazemos para que cuidemos de nossas famílias. O apelo que nós fazemos para que olhemos para as nossas crianças. Não entremos no desespero. Cuidemos para que nossas crianças não sofram abusos, violência. Cuidemos para que os lares sejam respeitados. Cuidemos para que a saúde possa ser reflexo da harmonia de nossa alma. Uma alegria estar com vocês. Nós rogamos a Jesus que nos abençoe. Abençoe as famílias do mundo. Abençoe, Jesus, os nossos propósitos no bem. Que a tua paz nos guie. Um abraço enorme nós damos aos nossos amigos da AME Maranhão e agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente e a bondade de todos, a disponibilidade do nosso amigo Raimundo, o nosso cineasta. E o Raimundo merecia uma fotinha do Raimundo aqui, que o Raimundo parece um indiano daqueles com PhD em 18 matérias, mas sempre disponível, sempre disposto. Uma alegria grande, um abraço a todos e até a próxima.